Olá, que as maravilhosas bênçãos do nosso querido Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, nos preenchendo nesse dia de hoje, nos guardando e nos livrando de todos os males, em nome de Jesus. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Cristo fala um texto bem interessante para os nossos dias. Ele fala por meio de parábolas. Aqui ele conta a parábola destinada como parábola das 10 virgens. No verso 1 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Então veja, aqui percebemos a pureza das pessoas que saíram ali para se encontrar com o seu noivo, pois todas elas eram virgens e elas se antecipam a ir de encontro com o noivo. Todas as 10 aqui estavam de parabéns pela primeira atitude. Elas estavam ansiosas e foram de encontro a Cristo. Assim também é para ser as nossas vidas. Ansiando pela volta de Jesus Cristo, não vamos ficar de braços cruzados, mas vamos nos preparar todos os dias, buscando a consagração na palavra do Senhor, abandonando aquele pecado de estimação, abandonando tudo aquilo que sabemos que nos afasta de Deus. Mas o texto ainda continua dizendo aí no verso 2 que 5 entre elas eram nécias e outras 5 eram prudentes. Ou seja, 5 eram displicentes, não estava muito preocupado, não estava muito dedicado à vinda do Senhor, mas outras 5 eram prudentes. Veja, essas nécias, se fosse na linguagem de hoje, elas olhariam para as prudentes e diriam o seguinte: deixa de extremismo, não tem necessidade de tanto, não precisa de tudo isso, basta você se manter naquilo que você já tem e automaticamente o noivo chegará, o Senhor Jesus virá e nós já estaremos todas preparadas. Não precisa orar tanto, não precisa ler tanto, não precisa ir tanto à igreja. Porém, as prudentes, mesmo dentro dessa situação, elas dizem, ou as prevenidas, elas dizem, mesmo assim nós vamos orar mais, mesmo assim nós vamos ler mais, mesmo assim nós vamos nos dedicar mais ao Senhor, porque queremos estar cada vez mais prontas. E o texto continua dizendo que as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas e também em suas vasilhas. Porém, as nécias só levaram azeite nas lâmpadas. Isso nos mostra que todos eram ali religiosos, porque todos estavam com azeite que simboliza o Espírito Santo. Todos tinham uma porção de azeite nas lâmpadas, porém, não tinha porção reserva. Era aquela alegria momentânea de estar ali na igreja, porém, não se abasteceram para até o dia da sua vinda do seu noivo. E ali acabaram caindo. Vejamos o texto seguinte. Eu vou pegar o verso 5 que diz: E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Veja, o texto nos mostra um pouco da misericórdia do Senhor. O noivo acabou tardando um pouquinho. Mas o mais interessante aqui não é ressaltar a tardância do noivo, mas sim a preocupação em vigiar. Veja, aquelas nécias, como eu falei antes, elas não se preveniram com a vasilhinha do azeite, o azeite em reserva. E o que aconteceu? No verso 6 diz que à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, e saiu ao seu encontro. Todas saíram, as nécias e as prudentes. Porém, quando elas se acometeram, quando elas se perceberam, as nécias perceberam que o seu azeite na lâmpada havia se acabado e elas ficaram no escuro. Quando elas estavam no escuro, automaticamente o noivo não poderia ver o rosto daquelas que estavam dizendo: somos nós. Porém, as prudentes, como tinham azeite em reserva, elas pegaram esse azeite em reserva e manteram a sua luz acesa. E o noivo as aceitou.
Veja a importância de nos mantermos sempre dedicados na palavra do Senhor. Esta que no Salmo 119, no verso 105, diz que é a lâmpada para as nossas vidas. Se não estivermos totalmente entregues a Deus, em comunhão com a sua palavra, automaticamente andaremos na escuridão. E quando Cristo vier, quando o noivo vier, e o texto diz que é à meia-noite, porque é algo de surpresa, ninguém vai perceber, ninguém vai estar exatamente esperando, porque não vai saber nem o dia e nem a hora. Mas mesmo assim, mesmo dormindo como foram as prudentes, estarão prontas. Temos que estar prontos, porque o noivo virá no momento que ninguém espera e precisamos estar com a nossa vasilha de azeite, com o Espírito Santo, com uma porção dobrada de Deus, com a comunhão do Espírito Santo em nossas vidas, para que assim possamos chegar até o reino dos céus, possamos chegar diante do noivo e dizer: olha, sou eu, a sua noiva. Maranata, Senhor. Querido Deus dos céus, muito obrigado por nos abençoar com a Tua palavra. Ajuda-nos a ser prudentes, Senhor, a ter sempre a porção dobrada do Espírito Santo, para que desta forma, Senhor, meu Deus, nós possamos nos empenhar para a vinda do reino dos céus e quando Ele chegar em nossas vidas, possamos ir com o nosso querido Salvador e Senhor Jesus Cristo. Obrigado por cada um que tem ouvido esta mensagem, que todos nós sejamos edificados na presença de Deus. Amém.